Vou gravar aqui uma breve correção da nossa avaliação 2, que foi feita na última sexta-feira, para quem tiver dúvida, tirar aqui com esses esclarecimentos. A primeira questão que nós tivemos foi uma questão subjetiva, para descrever com as próprias palavras o que são dispositivos flip-flop e o que diferencia eles dos circuitos combinacionais estudados até agora. A palavra-chave dessa questão seria memória, Ela pode ser respondida de várias maneiras. Aqui está o conceito do livro. O elemento de memória mais importante é o flip-flop, composto por um conjunto de portas lógicas. Embora uma porta lógica por si só não tenha capacidade de armazenar, algumas podem ser conectadas entre si de modo a permitir o armazenamento de informação. Um elemento de memória pode ser criado aplicando-se o conceito de realimentação. Esta é conseguida conectando-se determinadas saídas de volta às entradas de porta apropriadas. A realimentação é um conceito de engenharia extremamente importante que tem muitas aplicações na eletrônica. Algumas formas diferentes de arranjo de portas são usadas para produzir flip-flops. Certo? Então aqui, de maneira geral, era basicamente a questão da memória. Então eles são portas lógicas combinadas, de maneira a se realimentarem, armazenando informação como memória. A segunda questão, ela pede o seguinte: considere inicialmente Q igual a zero e determine a forma de onda de saída de Q barrado, para um let NOR que tem as entradas mostradas na figura abaixo. Então, o let NOR nós sabemos que ele pode ser setado com o nível lógico 1 e resetado com o nível lógico 1 também na entrada de reset. Então, aqui basicamente o que nós vamos ter é Q sendo 0 para 1 quando recebe set e de 1 para 0 quando recebe reset, e depois novamente, quando ele é setado novamente, ele muda de 0 para 1. O Q barrado seria simplesmente o inverso dessa forma de onda. Ele vai alterar nos mesmos momentos, porém em sentido inverso. A terceira questão, ela pede para que seja aplicada as formas de onda JK e clock, mostradas na figura, em um flip-flop JK com clock por borda de subida, considerando que se inicialmente temos Q igual a 1 e determinar a forma de onda da saída Q. Só para lembrar, o nosso flip-flop JK com clock, ele tem aquela situação especial, onde J igual a 1 e K igual a 1, ele vai para comutação, ele vai alterar o seu estado. Então, nós devemos simplesmente marcar os pontos onde temos a borda de subida da nossa forma de onda, iniciando com Q igual a 1, e vamos entender o que se tem em cada momento dessa borda. Então, no primeiro momento, nós temos J igual a 0 e K igual a 1. Então, nós temos que Q igual a 0, vai ser resetado. O próximo instante, nós temos os dois igual a 0, Então, isso é o que? Memória, ele não muda. No próximo, temos 1 e 0, isso é 7. Ele vai subir para nível lógico 1. Depois 1 e 1, que é comuta. Depois 0 e 1, que é reset, vai ficar em 0. Depois 0 e 1 novamente, que se mantém em reset. Depois 0 e 0, que é memória, que se mantém em 0. 1 e 0, que é 7, que ele vai subir para nível lógico 1. E por fim, 1, 0, que também se mantém nesse mesmo nível lógico até o final. A quarta questão, ela pede para que seja aplicada as formas de onda D e clock mostradas na figura, as entradas de um flip-flop tipo D, disparado por borda de descida. Em seguida, determinará a forma de onda da saída Q. Então, está aí a forma de onda. Nesse caso aqui, eu falei apenas que Q inicial deveria ser considerado 0. Não está no enunciado da questão, mas eu avisei. Então, aqui a gente vai simplesmente pegar cada borda de descida e verificar como está a situação de D e transmitir para Q. Então, ela vai ser setada inicialmente, depois vai ser resetado, depois ele está em 0, e ele vai continuar em 0, novamente em 0. Então,
Nesse instante ele vai verificar o nível lógico 1 e vai subir, e depois 0 e 0 até o final, certo? Então essa é a saída aqui. A quinta questão, ela apresenta uma forma de onda para a entrada do CI 74 ALS 164, né, um registrador de deslocamento de 8 bits com entrada serial e saída paralela. Qual seria a combinação de bits presente nas suas saídas Q0 até Q7? É uma questão de marcar o registrador de deslocamento, nesse caso, né, ele vai receber as informações primeiramente em Q0 até propagar a Q7. Então, os primeiros bits a serem recebidos, né, eles vão ser depois que MR, né, sobe para nível lógico 1, né? Esse MR é o reset. Então, quando ele sobe para 1, ele vai começar a gravar os dados, né? Então, a partir desse instante aqui, ele vai recebendo 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Aqui eu fiz uma confusãozinha, porque eu, na hora de escrever, eu coloquei Q0 até Q7. E na verdade seria de Q7 até Q0. Né? Então, esse Q7 seria 1 e o Q0, 1. Né? Então, aqui a resposta, né, ela seria a resposta certa, seria 0001 0011, né? Ele não tem essa resposta aí, porque realmente eu confundi aqui na hora de escrever esses dois termos, né? A minha resposta correta, né, estava como essa aqui, só que ela está invertida, né? Então eu vou ter que anular essa questão aqui e provavelmente dar 2 pontos na primeira questão, tá? Então, essa daí seria correta, né? Só explicando como é que tá essa questão e ela vai ter que ser anulada, beleza? Então, é isso aí que eu queria deixar para vocês. Qualquer dúvida, me procurem aí. Boa noite.